Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e eu estou ministrando o curso de Física para o ensino médio. Na aula de hoje nós falaremos um pouco mais sobre a análise de um movimento uniforme, falaremos aí um pouco sobre gráficos, tabelas, isso é bem interessante. Também faremos aqui um experimento para vocês verem na prática como funciona um movimento uniforme. Claro, tudo isso dentro do conceito de cinemática. Beleza? Então, eu peço para que você pegue um papel, uma caneta, vai anotando aí as ideias, tudo bem? E quando eu for fazer algum exercício, eu peço, claro, se você estiver assistindo pela internet, você pausa o vídeo, tenta fazer o exercício, depois você dá play, vê se você acertou, errou, qualquer coisa você volta e reveja novamente o conceito. Tranquilo? Então vamos aí para os conteúdos da aula de hoje, beleza? Então vamos nessa. Análise de um movimento uniforme e qual é o conteúdo da aula de hoje? Vamos lá, revisar o conceito de movimento uniforme, faremos aí um experimento sobre movimento uniforme aqui na hora para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, faremos aí o tabelamento dos dados, anotaremos todos os dados em uma tabela, isso é bem legal. Faremos também uma representação gráfica de todos esses nossos dados, depois faremos aí calcularemos a velocidade média do experimento e, por fim, faremos aí um exercício de fixação, beleza? Então, vamos nessa, iniciar aí a nossa ideia, o nosso conceito de movimento uniforme. Se liga aí, movimento uniforme. Por definição, um movimento uniforme é aquele cuja velocidade não varia com o passar do tempo. Isso é chamado movimento uniforme. Então, para a gente entender a ideia, eu sempre trago para vocês um conceitozinho legal aí. É uma simulação para vocês. Então, olha aí na tela. Essa linha vermelha embaixo é como se fosse uma via, uma BR, uma rua. Ou seja, tudo que um carro, uma bicicleta, você pode caminhar, beleza? Então, vamos imaginar que nessa via tem um carro aí andando. Olha só, ele está andando bem tranquilo. Repare que a velocidade dele sempre mantém-se constante. Se a velocidade dele mantém constante, se a gente observar aí o velocímetro dele, vamos reparar que o velocímetro não varia. Isso significa que, com o passar do tempo, a velocidade dele se mantém constante ao longo de todo o trajeto. Isso é um exemplo de um movimento uniforme. Tranquilo? Ah, professor, mas se o carro estivesse parado? Se ele estivesse parado, o velocímetro dele estaria no zero. Então, o ato de estar parado também é um movimento uniforme. Tranquilo? Se a velocidade variasse, se a gente pisasse no acelerador, se a gente freasse, isso não seria mais um movimento uniforme. Tranquilo? E aí a ideia de hoje, corta para mim, Thiago. A ideia de hoje é a gente fazer aqui um experimento para que vocês possam ver na hora, aqui ao vivo, como é que a gente formula esse movimento. Então depois eu vou explicar direitinho qual é o experimento, beleza? Galera, um experimento, a gente sempre tem um objetivo por trás desse experimento. A gente não faz o experimento ao léu, não é mágica. A gente sempre tem que fazer um experimento visando aí abordar alguns conceitos. Então, quais são os objetivos do experimento de hoje? Se liga aí. Bom, os objetivos do experimento de hoje são apresentar as propriedades na prática sobre o movimento uniforme. Beleza? Então, a gente vai ver várias propriedades aqui de como se dá um movimento uniforme. Beleza? Demonstrar como se descreve o movimento de um objeto com velocidade constante, que é a definição de movimento uniforme. Beleza? E, por fim, a gente vai coletar os dados para a gente elaborar uma tabela e um gráfico. Tranquilo? Então, o nome do experimento de hoje se chama trilho cinemático. Beleza? Então, vamos ao nosso experimento. Se liga aí. Então, galera, esse aqui é o nosso experimento, beleza? Vou apresentar ele para vocês agora. O nome dele é chamado trilho cinemático. Como é que ele funciona? Bom, aqui nós temos a nossa bolinha, que vai ser para a gente o nosso móvel. Lá era o exemplo que eu dei anteriormente, era um carro. Pode ser uma bolinha, pode ser uma bicicleta, um avião, tanto faz. Dá para a gente calcular. Nesse caso, a gente vai usar essa esferinha metálica, tranquilo? Então, aqui ele está na nossa esferinha metálica. Quando eu acionar aqui o meu dispositivo, essa esferinha vai começar a se mover aqui no nosso trilho cinemático. Então, eu consigo calcular diversas coisas aqui usando esse aparelho. Bom, ele calcula o tempo, calcula a velocidade, calcula a aceleração. Beleza? E para calcular a distância aqui, eu vou utilizar essa reguinha que tem aqui embaixo do meu experimento. Beleza? Então, aqui com essa régua eu consigo saber o espaço, a distância percorrida, que a gente vai calcular depois. Tranquilo? Bom, como é que ele faz então para saber
Quanto tempo demorou para chegar aqui, até a distância 300, 500, 400, tanto faz. Bom, eu preciso utilizar aí algo que a gente chama de sensor. Eu coloco vários sensores aqui, beleza? E quando a bolinha passar aqui pelo meu sensor, esse sensor dispara e manda uma informação aqui para o meu aparelho. E aí eu consigo coletar esses dados. Tranquilo? Ah, professor, onde que é usado isso no dia a dia? Bom, por exemplo, numa rodovia, o carro ao passar pelo radar, o radar consegue saber qual a velocidade do carro. Se ele estiver acima da velocidade limite, então o radar tira uma foto da placa e vai mandar lá para casa de quem estiver dirigindo, do condutor, uma multa, por exemplo, e vai tirar pontos na carteira. Então esse é um exemplo de onde esses sensores são usados no dia a dia. No caso aqui, a gente vai usar ele para calcular aqui, tempo no nosso experimento. Beleza? Então eu coloco vários sensores. Não está aqui porque não vai precisar agora, porque a gente já calculou, já coletamos esses dados anteriormente. Beleza, galera? Então aqui eu coloco ele aqui, isso aqui é chamado eletroímã. Como é que funciona? Toda vez que passa eletricidade aqui dentro, ele se torna um ímã. Quando eu acionar aqui, essa eletricidade vai desligar, então ele deixa de ser um ímã e a minha bolinha vai andar, vai percorrer aqui o meu trilho. Beleza? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, olha só. Então, quando eu aperto aqui iniciar, a minha bolinha vai. Vou repetir para que vocês prestem bastante atenção, beleza? Então, novamente, eu vou limpar meus dados, colocando aqui, olha só, repare, preste bastante atenção. Eu clico em iniciar e minha bolinha se movimenta. Tranquilo? Então, quando está o nosso sensor, eu consigo coletar vários dados. Com esses dados, galera, eu consigo fazer muita coisa. Consigo formular uma tabela, consigo formular um gráfico, calcular a velocidade média e coisa que a gente vai fazer aqui nessa aula. Beleza? Então, galera, vamos agora pegar todos esses dados que a gente captou aqui no nosso experimento e vamos colocar ele numa tabela, no qual a gente chama de tabelamento dos dados. Beleza? Então, galerinha, aqui nós temos nossa tabela. Bom, ela está dividida em 3 partes. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. No nosso caso, a gente utilizou 3 sensores. Beleza? Então, aí tem a nossa posição dada em milímetro e o nosso tempo dado em segundos. Tranquilo? Então, se a gente pegar e calcular a distância do ponto 0 até o sensor 1, vai dar uma distância de 350 milímetros. Tranquilo? Do ponto 0 até o sensor 2, 550 milímetros. E do ponto 0 até o sensor 3, 750 milímetros. Tranquilo? Então, lá no nosso experimento, quando eu dou iniciar, lá, aperto iniciar, a gente começa a calcular aí o tempo. Então, se a gente observar aí pela figura, ó, o sensor 1 tem 0,03, o sensor 2 também 0,03 e no sensor 3 também 0,03. Então, corta para mim, Thiago, que eu vou explicar por que tudo isso está 0,03. Seguinte, o nosso movimento ele é uniforme, significa que a nossa velocidade não varia com o passar do tempo, beleza? Então, ao passar pelo sensor 1, ele tem uma velocidade. Quando ele passa pelo sensor 2, ele tem a mesma velocidade. Nosso movimento ele sempre tem a mesma velocidade, tranquilo? Mas isso não significa que ela levou o mesmo tempo para partir lá do ponto inicial até o nosso sensor. Então, na verdade, o que ele está fazendo, como as distâncias de um sensor para o outro são a mesma, ele está somando 0,03, eu tenho que somar com mais 0,03, que é a distância de um para o outro, mais 0,03, que é a distância para o terceiro sensor. Calma, eu sei que ficou um pouquinho complicado, mas a gente vai colocar isso tudo numa tabela para você entender melhor. Se liga só. Olha só. Então, o tempo que ele gastou para ir do ponto 0 até o sensor 1 ficou 0,03 segundos, beleza? Do ponto 0 até o sensor 2 ficou 0,06, que é a soma de 0,03 mais 0,03, beleza? E o tempo que ele gastou para ir do ponto 0 até o sensor 3 foi 0,09 segundos, beleza? Então, a gente já tabulou aí todas as nossas informações. Então, qual a ideia? Qual a importância de montar uma tabela? Bom, quando eu olho para essa tabela, eu consigo tirar aí uma série de informações a partir dela. Olha só que interessante, tudo muito bem organizado. Então, com essa tabela eu consigo montar aí gráficos, eu consigo calcular a velocidade, eu consigo fazer várias coisas apenas olhando para essa tabela. Tranquilo? Então, tabelas é muito utilizados no dia a dia por conta disso. Eu consigo resumir uma série de informações aí, ó, apenas nesse quadradinho. Beleza?
Olha só, pensa comigo o seguinte, se eu tivesse aí uma série de informações e anotasse tudo isso em um papel, ia ficar muito desorganizado. Então, nessa tabelinha, apenas nesse quadradinho, fica bem interessante. Vale ressaltar também que nos últimos anos o Exame Nacional de Ensino Médio tem cobrado muita leitura de tabelas. E não só em física, em diversas outras matérias, como geografia, química, biologia, ou seja, na ciência em geral, a gente usa muitas tabelas. Então, é muito importante que a gente saiba entender, analisar esse tipo de informação. Beleza? Com essa tabela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai agora montar um gráfico através dessa tabela para a gente conseguir analisar esse movimento de uma outra maneira, também muito interessante. Então, vamos falar agora sobre a representação gráfica. Se liga só. Representação gráfica. Então, aqui está o gráfico de todas as nossas informações, beleza? Como é que ele funciona? Como é que eu analiso esse gráfico? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a tabela. A gente olha para a tabela e analisa ponto a ponto. Então, vamos começar aí analisando o sensor 1. O sensor 1, ele está aí com a posição de 350 milímetros. Então, olha só, na minha tabela eu tenho, na minha linha vertical é o espaço, dado em milímetro, e na horizontal é o tempo dado em segundos, beleza? Está aí esse vezes 10 a menos 2, porque a gente encurtou, é uma forma de colocar de maneira mais suave na tabela, sem que a gente fala não carregar a tabela, beleza? Com muitas informações. Esse vezes 10 a menos 2 é chamado de notação científica, tranquilo? Então, se a gente colocar aí, posição 350 milímetros, beleza? Então, eu vou lá no meu gráfico, no lado do espaço, na vertical, e procuro onde que está o 350. Bom, não tenho 350, tenho 300 e o 400. Eu sei que 350 é metade entre os dois, então eu vou lá na metade entre os dois e marco uma reta, tá vendo? Essa retinha tracejada? Então, essa aí vai ser o nosso primeiro ponto. E aí depois eu vou lá no meu abscissa, que é chamado de abscissa, que a gente dá abscissa para a gente poder lembrar os dois nomes. Abscissa é esse horizontal, pego o ponto 3, que é 3 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,03, e marco aí no meu gráfico. Ó. Então a gente já marcou o primeiro ponto, 350 na vertical, que é o espaço, e 3 na horizontal, que é o tempo. Então meu primeiro ponto, que é o sensor 1, já está marcado. Faço a mesma coisa para o sensor 2. Vou lá no 550, marco uma linha horizontal e também vou lá no 6, que é 6 vezes 10 a menos 2, e marco aí uma linha vertical, que eu consigo aí marcar o segundo ponto. E depois faço a mesma coisa para o terceiro ponto, que é o sensor 3, 750 e 0,09. Beleza? Com esses 3 pontos marcados, eu tenho que arrumar uma maneira de colocar uma reta que passe por esses 3 pontos. Nesse caso, foi uma reta aí bem bonitinha, porque a nossa função ela é uma função do primeiro grau, beleza? Então, funções do primeiro grau vai dar uma reta, bem tranquilo. Mas existem outras formas de gráficos, como, por exemplo, os exponenciais, gráficos senoides, que vão dar um outro tipo de curva, beleza? Mas o nosso caso aí ficou bem bonitinho. Então, eu tenho um gráfico de espaço por tempo, beleza? Espaço dividido por tempo é a velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, essa reta azul aí que vocês estão vendo é exatamente a minha velocidade, beleza? Olha que interessante que é. Quando a gente analisa um gráfico de espaço por tempo, assim, essa curva, essa inclinação da reta é exatamente a minha velocidade. Quanto mais inclinada a minha reta, maior a minha velocidade. Quanto menos inclinada, menor a minha velocidade. Por quê? Se ela está mais inclinada, significa que eu estou percorrendo um espaço maior. Se ela estiver menos inclinada, eu estou percorrendo um espaço menor. Ó, pensa no carro. Se eu quero fazer com que o carro ande mais rápido, eu piso no acelerador, a minha velocidade aumenta. Ou seja, o meu espaço percorrido está sendo muito mais rápido em um tempo muito menor. Então, a gente basta analisar essa inclinação da reta, que a gente consegue tirar a informação da velocidade. Beleza? Olha que interessante, eu não precisei fazer conta nenhuma para analisar essa informação. Isso que é o legal de um gráfico, beleza? Vamos lá então, olha só, a partir desse gráfico, dessa tabela, a gente consegue ainda tirar uma informação de velocidade média. Então, a gente consegue substituir esses dados na formulazinha de velocidade média. Então, vamos recapitular aí qual é a fórmula da velocidade média, beleza? Então, se liga aí.
Então, a gente tem a nossa tabela, beleza? A tabela está aí, bonitinha. E a gente tem que velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Tranquilo? Então, ΔS é variação, S final menos S inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial. Professor, eu tenho que usar o tempo final e o tempo final inicial do meu experimento? Na verdade, não. Como a velocidade é média, a velocidade é a mesma em todos os pontos. Isso significa que eu posso pegar quaisquer dois pontos. Eu posso pegar o sensor 1 com o sensor 3, posso pegar o sensor 2 com o sensor 3, ou o sensor 2 com o sensor 3, não importa. E o importante para a gente é pegar duas informações, ou seja, dois sensores. Nesse caso, eu escolhi o sensor 2 e 3. Então, a gente vai fazer o cálculo com o sensor 2 e 3. Então, abrindo essa nossa fórmula, eu tenho que velocidade média, mais uma vez, S final menos S inicial, sobre tempo, que é tempo final menos tempo inicial, ΔT. Beleza? Então, a gente substituindo aí os dados do sensor 3 e o sensor 2, a gente tem aqui, qual é o S final? É o último S, no caso, 750, menos o S inicial, que nesse caso é 550. Tudo isso dividido por 0,09, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 0,06. Beleza? Fazendo essa continha, a gente tem 750 menos 550, dá 200, e 0,09 menos 0,6, que é 0,03. Beleza? Então, a gente tem que a velocidade média é 200 dividido por 0,03, que é igual a 6,66 milímetros por segundo, beleza? Só que no Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que colocar metros por segundo. Então, para fazer essa transformação, eu sei que 1000 milímetros equivale a 1 metro. Então, basta dividir 6,66 por 1000, que dá esse resultado aí, ó, 0,006 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média da minha bolinha ao passar ali pelos meus sensores. Quando eu aciono ali o meu experimento, a bolinha, quando passa ali nos meus sensores, vai passar com a velocidade de 0,006 metros por segundo. Beleza? É bem baixinha, mas deu para a gente ter uma ideia aí de como é um movimento uniforme no cotidiano, ou seja, no dia a dia. Tranquilo? Beleza, então vamos fazer aí um exercício para fixar melhor essas ideias. Então vamos fazer um exercício de gráficos, beleza? Então se liga aí. Exercício de fixação. Bom, peguei um exercício aí de um vestibular, beleza? De uma Universidade Federal. Vamos ler. O gráfico representa os deslocamentos de duas partículas, A e B. Então eu tenho um gráfico aí de posição por tempo, a posição em metro e o tempo em hora. E aí essas duas retas aí representam o movimento de duas partículas, beleza? O que ele quer saber? Pela interpretação do gráfico, podemos garantir que. Então é uma questão aí de múltipla escolha, a gente tem que marcar aí a opção correta, beleza? Então a letra A ele pergunta, as partículas aí, ó, partem de pontos diferentes com velocidades diferentes, partem do mesmo ponto com a mesma velocidade, parte do mesmo ponto com velocidades diferentes e letra D, parte de pontos diferentes com a mesma velocidade. Então a gente vai analisar alternativa por alternativa. Então vamos analisar a letra A. Parte de pontos diferentes com velocidades diferentes. Então, para a gente saber se ela parte de pontos diferentes, basta a gente analisar o gráfico, no caso, a parte da posição. Então, olhando para a posição, que é o S aí no gráfico, elas partem de pontos diferentes? Sim, a A está mais embaixo e a B está mais em cima. Então, de fato, elas partem de pontos diferentes. Tranquilo? Com velocidades diferentes, a velocidade, lembra que eu falei lá no experimento que a gente consegue analisar a velocidade bastando saber a inclinação da reta. Se essas duas retas tiverem inclinação diferentes, significa que a velocidade delas são diferentes. Então vamos analisar se essas inclinações são diferentes. Então eu coloquei uma animaçãozinha aí, ó. Olha só, as inclinações dessas retas são exatamente iguais, ou seja, a velocidade delas são iguais. Então a letra A está errada, porque a velocidade delas não são diferentes. Beleza? Letra B. Partem do mesmo ponto com a mesma velocidade. Não, elas não partem do mesmo ponto. A A parte mais de baixo e a B parte mais de cima. Ou seja, a velocidade, o ponto de partida delas são diferentes. Então a letra B já está errada aí desde o início. Beleza?
A letra C, partem do mesmo ponto com velocidades diferentes. Não, a gente acabou de falar que elas partem de pontos diferentes, então está errado a letra C também. E a letra D, parte de pontos diferentes, de fato elas partem de pontos diferentes, a A mais embaixo, a B mais em cima, beleza? E com a mesma velocidade. Sim, a inclinação delas, ó, é a mesma. Então, elas têm a mesma velocidade. Tranquilo? Então, a gente não precisou fazer conta nenhuma aí nesse exercício. Se fosse um vestibular, você mandaria bem. Bastando aí, ó, analisar o nosso gráfico. Tranquilo? Agora vamos fazer aí um outro exercício para a gente fazer umas continhas. Exercício 2. Se liga aí. Ó, o gráfico representa a posição de uma partícula em função do tempo. Beleza. Qual é a velocidade média da partícula em metros por segundo entre os instantes t igual a 2 minutos e t igual a 6 minutos? Beleza? Então, o que a gente faz nesse tipo de exercício? A primeira coisa a se fazer é anotar os dados. Então, vamos anotar os dados. Beleza? O que ele quer saber nesse exercício? Calcule a velocidade média. Ó, ele pergunta, ó, qual é a velocidade média da partícula em metros por segundo? Então, eu coloco Vm é igual a um ponto de interrogação, porque eu não sei quanto que vale, e abro o parênteses e coloco metros por segundo para me lembrar que a unidade de medida que ele quer é em metros por segundo. Beleza. Ó, o tempo inicial de partida é igual a 2 minutos. Ele falou, ó, entre os instantes t igual a 2 e t igual a 6. Então, o tempo inicial é igual a 2 minutos e o tempo final é igual a 6 minutos. Beleza? Para mim calcular a velocidade média, além do tempo, eu preciso saber da posição. Então, eu não sei aí de início qual é a minha posição, S inicial e S final. Então, isso eu tenho que descobrir. Como é que eu vou fazer para descobrir isso? Bom, eu posso analisar aí, ó, o meu gráfico. Olha só, no tempo igual a 2 minutos, que é a posição inicial, o meu S inicial vai ser 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Como eu sei disso, professor? Olha lá no gráfico, olha só. O tempo igual a 2, que está entre 1,5 e 3, a minha posição é aquela vermelha retinha ali embaixo. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? E o S final, que é o tempo igual a 6 minutos, é só olhar lá, ó, o final do meu movimento, que nesse caso deu 8 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa para calcular aí a velocidade média. Beleza, então. Agora a gente já está com todos os nossos dados aí anotados. Vamos fazer o cálculo da velocidade média. Vamos iniciar aí calculando o ΔT, beleza? O ΔT, como a gente bem sabe, é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 6 minutos, menos 2, que é o tempo inicial. Então, 6 menos 2, faz a continha aí. Vamos ter, que nem, 4 minutos, beleza? Então, galera, eu quero calcular isso em segundos, o meu tempo está em minutos. Vamos fazer uma conversão. Bom, para fazer essa conversão, vamos usar uma regrinha chamada regra de 3, que a gente ensinou lá no ensino fundamental, você achou que não ia precisar para nada na vida. Vamos usar aqui agora. Seguinte, presta bastante atenção. Bom, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Quanto que eu quero converter? Eu quero converter 4 minutos. Então, eu pego 4 minutos e coloco embaixo de minutos. Ó, ficou minuto embaixo de minutos. Isso equivale a x. Por que x? X é porque eu não sei o valor, que eu quero saber. Então, resolvendo essa regrinha de 3 aí, olha só quanto que a gente vai achar. 240 segundos. Eu vou deixar como exercício para você fazer essa regra de 3. Beleza? Então, a gente tem que o nosso ΔT é igual a 240 segundos, beleza? Pega essa informação, deixa ela aí guardadinha e vamos dar prosseguimento. Bom, o nosso ΔS, a nossa posição. A nossa posição inicial é 2 vezes 10 elevado ao quadrado, beleza? Bom, elevar ao quadrado, galera, é a mesma coisa que multiplicar o número 2 vezes. Então, se eu tenho 10 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10, beleza? Então, fica 2 vezes, parênteses, 10 vezes 10. Tranquilo? Então, fica 10 vezes 10 é 100, então fica 2 vezes 100, que é do 10 vezes 10, fica 200, ou seja, a minha posição inicial é igual a 200 metros, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aí para a posição final. Ó, pulando um pouquinho, a gente tem que 8 vezes 100, que é igual a 800 metros, beleza?
Então, elevar ao quadrado aí vai ser essa continha que a gente vai fazer. Bom, eu já tenho aí o nosso ΔT, já tenho a posição, vamos substituir tudo isso aí na nossa formulazinha, que é a fórmula da velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. ΔS é S final menos S inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, substituindo aí as nossas informações, eu tenho que S final é o 800 e o S inicial é o 200, beleza? E o ΔT a gente já até calculou, que dá 240. Bom, 800 menos 200, faça a continha, vai dar, isso mesmo, 600 metros. 600 dividido por 240. 600 dividido por 240, e finalmente nós vamos ter que a velocidade média é igual a 2,5 metros por segundo. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Vimos bastante coisa, se você chegou até aqui, eu te parabenizo. Nós iniciamos aí a aula falando sobre o movimento uniforme, conceituando. Depois vimos na prática aqui, através de um experimento, como se dá esse movimento. Depois pegamos todas essas informações dos experimentos, colocamos em uma tabela e a partir dessa tabela nós fizemos um gráfico e aí conseguimos então calcular a velocidade média desse experimento. Depois, para praticar, ainda fizemos 2 exercícios de fixação. Foi muita coisa, espero que vocês tenham gostado. Então, eu sou o professor Pedro Henrique e essa foi a aula de Física.